De volta com o Educador Entrevista, né, nós vamos falar aqui com a doutora Márcia Tassinari um pouquinho a respeito de saúde, de qualidade de vida e do fatídico colesterol. Márcia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar de colesterol e acredito que vai surgir bastante dúvidas. Bom, colesterol, ele é sempre, né, eu tenho a visão de que você tem sempre a questão de o que é bom, o que é ruim, aqueles mitos alimentares, né? E a mídia tem hora que contribui e não contribui muito para isso. Então, colesterol, sempre a gente tinha os programas televisivos falando, né? Olha, agora tal coisa é prejudicial ao colesterol. Passa um mês, não, você pode comer, aí depois não pode mais, aí de repente entra um outro vilão, um novo mocinho. Está sempre se descobrindo coisas a respeito. Sim, é um assunto que cientificamente a alimentação, a parte nutricional é estudada, né? Porque os alimentos têm a parte química, né? Colesterol, como é que você define o colesterol? E na verdade ele no grupo químico ele é um álcool. E na verdade ele tem cadeias de carbono. Então se a gente começar a entrar na parte científica, tem muita coisa que para ser estudada mesmo. Aí quando você entra nos alimentos, o pessoal começa a discutir. Acho que uma coisa muito falada, o que é gordura saturada, gordura insaturada. Isso são nomes químicos. Então, existe o que realmente é verdade, existe o que é cultura popular. Né? Muitas vezes a cultura popular ela é verdadeira, sim. Então, acho que gera muita dúvida. Posso comer banha de porco? Qual óleo que é melhor? E recentemente na mídia, vem pessoas querendo ganhar espaço de fama, né? Então, se você for procurar, realmente tem muita dúvida. E agora, por que é importante a gente falar de colesterol se a gente está pensando em saúde? Porque o colesterol alto, o colesterol ruim alto, ele vai causar doenças cardiovasculares, que é a aterosclerose, que é o entupimento da artéria, que vai levar a infarto e derrame. Então, acho que assim, é um tema muito importante, porque colesterol alto leva à principal causa de morte hoje mundial, não só no Brasil, que é morte por doença cardiovascular, que é derrame e infarto. Então, vale a pena que as pessoas terem o colesterol dosado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas com muita informação, a gente tem pessoas que nem lembram, colesterol. Então, assim, quem deve ter o colesterol dosado? Principalmente aquelas pessoas que têm história familiar de colesterol alterado, quem já teve história de pessoas com menos de 50 anos que teve infarto, que são pessoas que já é um fator de risco alto. Então, assim, o colesterol, dosar o colesterol é uma prevenção importante. Porque, por exemplo, a pessoa vai ter infarto com 50 anos, mas aquela placa que entupiu a artéria, ela começou a ser formada 30 anos antes. Então, vale a pena a gente dosar o colesterol e olhar, porque tem uma questão muito importante. Outro dia eu vi uma entrevista e o próprio médico falou uma coisa errada. O colesterol principal vem da alimentação. Não, o colesterol principal, ele vem do próprio organismo, o nosso fígado produz colesterol. Porque o colesterol tem uma função importante no nosso corpo, na formação de membranas, faz parte de várias funções, formação dos hormônios. Então, o colesterol todo mundo tem. O que é ruim é ter o colesterol alto. Então, ele precisa ser dosado para saber se está alto. E o que eu vejo muito da questão do passado é que assim, teve um problema cardíaco, né? As pessoas só pensavam problema cardíaco, ponto. E não problema cardíaco barra colesterol. Né? O colesterol que gerou esse problema cardíaco. O principal, que a gente chama de dislipidemia, colesterol alterado, o principal fator de risco para a doença coronariana. Existem outras situações, por exemplo, uma pessoa que é tabagista, que fuma, porque o cigarro ele inflama a artéria. Então, ele pode ter um infarto sem ter colesterol alto. Tá? Mas o fator de risco, colesterol alto, é uma coisa evitável. Porque o que acontece? A pessoa que já tem uma genética para formar muito colesterol, se ela corrigir hábitos alimentares e atividade física, ela pode não precisar de remédio. Então, isso é uma outra coisa importante. Então, assim, infarto tem muito a ver, infarto e derrame, com colesterol. Sempre vai ter que usar remédio? Nem sempre. Sempre uma comida gordurosa vai me causar colesterol? Tem pessoas que não têm problema. Vou entrar num termo aqui, a gordura saturada, que é a gordura animal, da carne vermelha, do leite,
do ovo. Tem pessoas que não têm problema com esse tipo de comida porque ela não tem o problema genético de colesterol. Ela Então, não acumula, isso não fica parado. ela não acumula. Então, isso gera dúvidas. Ah, mas eu como um monte de ovo e eu não tenho colesterol. Sim, você não tem a doença familiar do colesterol e a alimentação para você não atrapalha. E muitas vezes essa pessoa também faz atividade física. Então, tem que ser olhado individualmente. Tem pessoas que têm colesterol alto sem ter uma alimentação ruim. E essa pessoa vai precisar de medicação para não ter infarto numa idade jovem. Pensando nisso, né, nós estávamos de tipos, de onde a gente adquire esse colesterol. Se fala muito da questão da alimentação, né, e temos dois fatores aí, né, a questão da alimentação direta na questão das gorduras, né, aquele churrasquinho mais gordurosinho, etc. e tal, mas a gente tem muita gordura da indústria que nem se percebe que está consumindo e ingerindo gorduras, que muitas vezes estão até em doces. Sim, né? Isso é uma coisa extremamente importante. A gordura da indústria, que é a gordura que a gente chama de gordura trans, a indústria usa o óleo vegetal endurecido para conservar e para dar sabor. Então, é a gordura que está, por exemplo, na margarina. E ela é a mais prejudicial para formar a placa de colesterol, a placa de ateroma. A bolacha recheada, você falou o doce. O pior componente que tem ali é a gordura trans. Outras coisas que tem gordura trans, ela é usada como um conservante. Então, ela está nos salgadinhos de pacotinho. E a fritura também é uma gordura ruim para a formação do colesterol. Então, tudo que é industrializado, muitos alimentos, por exemplo, o chocolate, que tem aqui no Brasil, o nosso chocolate, ele tem muita gordura da manteiga, da margarina e pouca gordura do cacau. Olha como gera dúvida. O cacau, ele tem uma gordura boa, porque o cacau em si, ele tem gordura, ele tem um ômega 9, que é uma gordura monoinsaturada. Quando a gente classifica, a gente tem lá a gordura saturada e a gordura da carne. Por exemplo, a gordura, aquela gordurinha que você está vendo da carne, para quem tem problema, é bom tirar. É a gordura da banha de porco, a gordura do leite, é gordura saturada. A gordura do óleo de coco também é uma gordura saturada. Agora, a gente tem as gorduras monoinsaturadas, que é a melhor, que melhora o perfil de colesterol. Monoinsaturada é o azeite de oliva. Então, às vezes, a pessoa que tem problema de colesterol realmente, que ela precisa evitar, mas eu vou usar margarina, vou usar manteiga. Eu até recomendo, melhor, põe lá na sua torradinha, no seu pão, um azeite. O azeite de oliva é a melhor que tem. Tanto que ela faz parte da dieta do Mediterrâneo, que são pessoas que têm pouca doença cardiovascular. Isso está estabelecido. Mas o azeite, nesse sentido, o azeite cru, né? Porque falam que a partir do momento que a gente aquece, ele perde propriedades ou não? Isso tem estudos recentes comprovando que você pode aquecer, que ele não perde propriedades. Então, você vai fazer um legume refogado, você pode usar o azeite. Agora, as outras gorduras vegetais, por exemplo, que são poliinsaturadas, que é o óleo de milho, de canola, eles também são bons. O monoinsaturado, que é do azeite, ainda é melhor, tá? Então, a pessoa que usa para cozinhar no dia a dia pode usar um óleo de soja, um óleo de canola, um óleo de milho, em pequena quantidade, não exagerar. Porque esses óleos, ele tem uma característica. Ele não aumenta LDL, mas ele abaixa o HDL. Já o azeite de oliva, ele abaixa LDL e melhora HDL. Porque aí que tá, a gente tem o popularmente dito colesterol bom e colesterol ruim. Deixa eu explicar. LDL é o ruim. Por quê? Porque ele leva a gordura para os tecidos. E o HDL é o bom, porque ele retira. Então, quando eu falo do azeite, o azeite abaixa o LDL, que é o ruim, e melhora o HDL. Quando eu falei desses outros óleos, eles não aumentam o LDL. O soja, milho, girassol, ele não aumenta, mas ele também não melhora o HDL. Tá? Por isso que o azeite de oliva é superior. Outros que são monoinsaturados, que é uma gordura excelente, são as gorduras das nozes, das castanhas e da linhaça. Então, essas coisas acrescentadas na alimentação melhora muito o HDL, que é o bom. E para quem tem colesterol alto, e a primeira vez que dosa, vamos entrar com a alimentação, um alimento que é maravilhoso para abaixar o colesterol ruim é a aveia, porque ela tem uma fibra que chama beta-glucana, que no intestino ela não deixa absorver a gordura e ela também age lá no fígado, naquele mecanismo que o nosso corpo tem de produzir, e ele diminui a produção do colesterol.
Então, a aveia realmente abaixa colesterol. Então acaba sendo um filtro aí, vamos pensar. Sim. Né, dentro Nessa dessa questão do estrutura. filtro, entra também as fibras. Tudo que, quando a gente fala fibra alimentar, você pode pensar em vegetais cru, em fruta, em verduras. Essas fibras diminuem a absorção do colesterol intestinal. Então, quando você aumenta a sua alimentação com isso, você melhora o perfil de colesterol. Então, a gordura pior é a da indústria. É a gordura da margarina, é a gordura da bolacha recheada, do salgado de pacotinho, porque eles usam esse tipo de gordura, eles modificam a gordura quimicamente. E aí essa gordura, ela passa a ser acumulada nas artérias. Então, a melhor coisa é evitar. Tem uma frase que o pessoal tem usado que é bem bacana. A gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. Isso é Isso é perfeito. bem perfeito, é. Né? E, de fato, a gente acaba observando isso, né? Cada vez mais a indústria coloca esses produtos como se fosse assim, ah, não, é mais fácil, é rápido, é o tal do fast aí, né? E não precisaria ser, né? O que a gente sempre diz aqui, olha, no lugar do salgadinho, vamos colocar uma castanha. Né? Mesma coisa, tem o potinho, vai saciar a fome do mesmo jeito, é tão gostoso quanto e vai fazer bem. E uma substituição para as castanhas também, com um custo menor, é o amendoim. O amendoim também tem a gordura monoinsaturada boa. Então, vale a pena, não é? Um lanchinho saudável, né? É claro, assim, a gente tem um percentual de gordura que a gente poderia até ingerir dessa gordura trans, mas a porção é bem pequena para que não cause aumento de colesterol. É que esse tipo de gordura, ele te leva a comer cada vez mais, porque o paladar é agradável. Então, tem que tomar cuidado aí com quantidade. Não é um dia que você comeu que vai... Mas é que tem pessoas que fazem isso todo dia, né? Que é frequente. Faz parte do dia a dia. E, de fato, existem pesquisas que falam até disso, né? Do vício na gordura. Né? Por exemplo, do prazer que dá no cérebro comer uma porção de batatas fritas. Sim. Agora, sabe uma coisa que a gente precisa falar também? Já puxando o gancho da batata frita. O carboidrato, por exemplo, a batata é carboidrato. Os açúcares, eles também interferem no colesterol. E isso é uma teoria que vem sido estudada e vem sido demonstrada. O excesso de açúcar, ele vai aumentar o triglicérides, que é um outro tipo de colesterol que a gente não falou. E o triglicérides, ele fornece a gordura para o LDL. Então, quando a pessoa ingere excesso de açúcar, ela vai piorar o perfil lipídico também. Aí tem um termo que tem sido muito visto hoje em dia, que é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. O que acontece? O nosso corpo, ele não armazena açúcar. A gente tem uma pequena quantidade de glicogênio muscular e hepático, que é armazenamento de açúcar. Então, o açúcar em excesso, ele é armazenado na forma de gordura. Então, nós temos que evitar. A primeira coisa é o fígado. O fígado causa esteatose. Em segundo, aparece o triglicérides. Aí, se você vê que essa pessoa vem de uma família que tem tendência a ter diabetes, ela vai ter diabetes e colesterol alto. Então, o açúcar também precisa ser evitado para melhorar o perfil de colesterol. É isso que tem dado muita discussão na mídia. O pessoal tem falado assim, não é mais a gordura que faz mal, é o açúcar. A gente tem que ter equilíbrio, é o conjunto. Senão é o que você falou, né? Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. A Ana está dizendo que ela faz um tratamento contra o câncer e gostaria de saber se há alimentos que melhoram ou que auxiliam aí nesse período de tratamento. Nós temos alimentos que melhoram a imunidade, as frutas vermelhas, os alimentos que têm resveratrol melhoram a imunidade. Então, a uva, framboesa, que não é mais difícil a gente achar que maçã com casca, são alimentos que melhoram a imunidade. Tem uma dieta que tem a presença de vitamina C, que são as frutas cítricas. Então, vai ajudar muito ela a não ter alimentos industrializados. Um dos alimentos assim que a gente não falou, já juntando os dois assuntos, evitar muito os embutidos, porque embutidos têm o nitrito, que realmente causa câncer de intestino. E se você está num tratamento de câncer, você tem que priorizar a sua imunidade. Melhorar a imunidade e tirar do cardápio aquilo que causa. Então, assim, realmente evitar os alimentos industrializados, comer uma refeição balanceada. Então, você pode ter lá os alimentos arroz, o feijão, um legume, brócolis e esses crucíferos têm relato de melhora nos tratamentos oncológicos. Então, realmente é usar mais os alimentos naturais e diminuir os industrializados. Crucíferos, para traduzir? O brócolis, a couve-flor. Né? Tem até uns estudos recentes mostrando que um brócolis
mas que é roxinho, eu acho que a gente nem tem aqui no Brasil. É mais de países de clima mais frio. E em prevenção de câncer, muito interessante. Perfeito. A Ana também está perguntando a respeito dessa dieta cetogênica, né? O que seria? Dieta cetogênica é com o intuito não de mexer com colesterol, é de perda de peso. É você tirar totalmente o carboidrato, os açúcares, e aí você vai começar a queimar a gordura do seu organismo. Cetogênese é isso. Então você tira totalmente o carboidrato, você vai começar a queimar a gordura, e a pessoa fica com aquele hálito cetônico. Só que é uma dieta que vai te causar um desconforto, um cansaço. Então não é uma coisa que a gente faz por curto período de tempo. E a gente percebe isso, né? Hoje a gente está muito ligado ao açúcar processado na questão da relação da energia dia a dia, né? As pessoas fazem muito essa relação, né? Cortar, aí é bem o que você colocou, né? A pessoa corta totalmente, né? Tira o industrializado e tira total, aí acaba dando um freio nisso e o organismo não se habitua, né? E sempre eu acabo vendo isso, né? Sempre muito radical. Eu não vejo ninguém propondo um meio termo, uma coisa mais ponderada, né? E ter uma rotina mais saudável com equilíbrio. Eu sou a favor assim de aumentar o teor proteico da alimentação, porque a proteína, ela te dá saciedade. Quando a gente fala em proteína, nós estamos falando proteína animal. É a carne, o leite, frango, a proteína animal e proteína vegetal. Os grãos, feijão, soja, lentilha, ervilha, que a gente às vezes usa pouco isso, né? Você pode fazer lá uma saladinha de ervilha, até colocar um queijo e tomate. Eu acho que vale a pena a gente aumentar o teor de proteína, porque nós temos hoje uma recomendação de 60% de carboidrato, de 30% de alimentos gordurosos, mas com gorduras boas, e 15% de proteína. E isso, provavelmente, isso vai ser mudado. Excesso de carboidrato é ruim. Excesso de carboidrato. Mas a gente não deve também tirar totalmente o carboidrato. A pessoa vai se sentir indisposta. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Agora, tudo vai depender do perfil individual. Hoje, o que eu acho que dá mais resultado para perda de peso é você individualizar. Então, mas vamos fazer uma dieta só de proteína, vamos tirar totalmente o carboidrato? É uma boa estratégia para uma perda de peso rápido por um curto período. E depois você reintroduz o carboidrato. Isso serve para algumas pessoas que estão muito viciadas no carboidrato, no pão. Mas não que você precise tirar totalmente. Porque tem pessoas que fazem dieta. Agora, tudo a gente não pode generalizar. Tem pessoas que têm compulsão alimentar, ela precisa realmente de tratamento. Não é só força de vontade. Então, tudo deve ser individualizado. O Carlos Eduardo, né, colocando aqui, né, pensando em algumas questões, né, por que a Anvisa, entre outros, deixam produtos como refrigerantes, etc., circular livremente, né, não existem restrições. Hoje a gente já vê muitos projetos de limitar em escolas, né, já tem uma barreira. Essa questão é uma questão política. Por quê? Porque o governo, ele é pressionado pela indústria. Eu não vejo outra questão que não essa. Então, assim, isso rola dinheiro atrás disso. E aí eu já nem sei, nem quero participar. Mas eu acho que cada um tem a sua escolha. É igual a questão de propaganda. Nós vamos proibir a propaganda. Eu vou dar um exemplo do cigarro. Você vai interferir, aí você começa a mexer com... como se diz? Liberdade de escolhas. Então, assim, a propaganda está lá, o refrigerante está lá. Você escolhe se você quer. Eu, sim, sou a favor de que nas escolas não tenha refrigerante, porque se você não oferecer, melhor. É preferível que as pessoas se informem, saibam, claro, se você... Mas é uma escolha de cada um. Eu acho que se a gente começar a boicotar, se eu não compro refrigerante, a indústria vai começar a vender menos. E vai começar a oferecer coisas um pouco mais saudáveis. Eu vou dar um exemplo, assim, tirando da alimentação. Cinto de segurança. Em outros países, o cinto de segurança não precisa ser obrigado, o governo obrigar a indústria a fabricar, porque o próprio consumidor não compra um carro sem cinto de segurança. Então, o governo não precisa pôr essa regra. É obrigado a ter cinto de segurança. A indústria no Brasil hoje vai ter que produzir carro com cinto de segurança. Na Europa, ninguém compra sem. Então, eu acho assim que a regra do refrigerante, o refrigerante, todo mundo já sabe, excesso de açúcar,
A Coca-Cola tem o corante caramelo 4, que causa câncer de intestino, que nos Estados Unidos foi mudado a fórmula. Por que você continua comprando refrigerante? E tem uma questão também dessa questão da assimilação, né? Vamos dar um exemplo aí de rede de fast food, né? Que é a TV educativa, a gente pode falar o McDonald's, por exemplo, né? Há um tempo atrás se falava muito da questão dos perigos, etc., o que gerou uma inclusão de itens no cardápio, né? Então, sei lá, você vai comprar para criança, você pode optar entre batata ou cenourinha, em fatias lá Sim. e tal. Você não tinha, você pode trocar a sua batata frita por salada, né? Tá lá no cardápio, é constante. Só que fica um dia todo olhando e vê o quanto que as pessoas acionam essa possibilidade um pouco mais saudável. Então, assim, eu concordo, é difícil, a oferta é grande, mas a gente tem que cada dia tentar melhorar um pouquinho, né? Não quer dizer que nunca mais vou tomar refrigerante? Toma o dia que você for numa festa, que você não tem uma outra opção. Mas em casa, não compre, põe uma regra. É igual a regra da fritura para quem tem colesterol. Eu falo assim, vamos colocar uma regra? Fritura eu não vou comer mais. Acho que seriam 2 regrinhas ótimas, sem fritura e sem refrigerante. Nas outras coisas, vamos equilibrar. Um dia você vai almoçar na casa de alguém e tem lá uma comida diferente, você não vai comer? Eu acho que também a gente não deve ser muito restritivo. Eu acho que hoje a mídia está causando mais distúrbios alimentares nas pessoas. Eu fico com essa história que, não pode. E a lactose? Pode ou não pode? E o leite? E o glúten? Pode ou não pode? Tem algumas situações específicas que não pode. Então, a gente está causando mais transtornos alimentares nas pessoas. Porque a pessoa ela não vai fazer uma avaliação se tem problema ou não com glúten, ela simplesmente corta. Sim. Né? E pronto, né? Acho que resolveu o problema porque ela viu numa matéria ou o Dr. Google recomendou que ela cortasse. Né? É absurdo isso. Então, assim, aí para a perda de peso, em algumas situações você precisa retirar determinados alimentos. Em outras, na maioria, você precisa equilibrar a quantidade de caloria que você ingere e que você gasta. Né? Também na questão prática aí de ter essa rotina um pouco mais saudável, quando a gente fala do colesterol. Você fala da associação do exercício, não é? Também é fundamental dentro do contexto. O exercício, ele tem, e isso já é demonstrado fisiologicamente, que quando você faz atividade física, o músculo ele capta melhor as moléculas do colesterol ruim. Então, o exercício ele vai realmente melhorar o seu perfil, ele vai melhorar o HDL. Então, é uma alimentação equilibrada e atividade física. Modifica muito, muitas vezes a pessoa consegue não precisar tomar as estatinas, que são os principais remédios para baixar colesterol, fazendo atividade física. Porque acaba acontecendo isso, né? A pessoa começa a tomar uma estatina e mantém todo o ritmo normal de vida, continua no rodízio, continua sem fazer nenhum tipo de exercício sedentário e que é um milagre. Né? Não, a estatina dá conta por si só. Eu sou da seguinte opinião, vamos lá, vamos começar, descobrir o seu colesterol alterado? Vamos mudar algumas coisas da alimentação, vamos incluir a aveia, incluir linhaça, incluir o azeite, vamos tirar algumas coisas, fazer atividade física e numa segunda dosagem. A gente teve melhora? Talvez não vai precisar de medicação. Se precisar de estatina, qual é a recomendação? A menor dose necessária para aquele paciente. A Rose perguntando, né? Uma pessoa do sexo masculino com 40 anos, exames normais, mas apresenta gordura no fígado. O que seria recomendável aí? Precisa, os exames normais, não tem triglicéride alterado. Aí precisa ver, está acima do peso, porque perder peso vai melhorar a gordura no fígado. Outra coisa, diminuir o excesso de açúcares, porque se ele não tem alteração de colesterol, LDL está normal, triglicéride, HDL está normal, mas ele tem a gordura no fígado, a próxima etapa que vai aparecer é o triglicérides alto. Então, o que a gente precisa reduzir na alimentação? A parte de açúcares. 2 coisas que melhoram também é diminuir açúcar e fazer atividade física. Porque o que mostra a esteatose hepática, gordura no fígado, é o quê? O organismo está acumulando excesso de açúcares. Então, se você aumentar a atividade física, às vezes a pessoa até é magra, mas ela precisa fazer atividade física para melhorar esse metabolismo. Mas na maioria das vezes a esteatose hepática aparece em quem tem tendência de síndrome metabólica, que seria uma circunferência abdominal aumentada, o sedentarismo, história familiar de diabetes. Então, gordura no fígado está relacionado com açúcar na alimentação.
A cinturinha aí está um pouquinho acima, já fica de olho, já põe para fazer exercício aí, Rose. André perguntando a respeito de óleo de cártamo, se tem alguma resolutividade com colesterol. Olha, óleo de cártamo com colesterol, eu vou precisar ir para a literatura, porque no último consenso que saiu esse ano, o consenso americano de dislipidemias, e eu não vi citado o óleo de cártamo. O que eu conheço do óleo de cártamo, o pessoal usa no esporte, para melhorar a performance. Eu preciso ver em relação ao colesterol. Deixa eu te falar. Mas sempre as pessoas utilizam ligados ao desempenho esportivo. E assim, a atividade física realmente melhora o colesterol, isso não tenha dúvida. Colocando essa questão, né? Olha, a atividade física tem resultado. Retirar ou baixar os açúcares tem o resultado. Sim. Quando a gente começa a pensar, também, de novo, a questão do equilíbrio, né? Olha, não deixa para o medicamento e também não deixa para amanhã, porque colesterol é cumulativo. Eu acho que esse alerta é importante, equilíbrio, e o alerta, assim, familiar. Se você já tem alguém na sua família que toma remédio para o colesterol, vai dosar o seu, independente da idade. Até criança a gente precisa dosar o colesterol. A Sociedade Brasileira de Pediatria hoje recomenda pelo menos uma dosagem. Se estiver normal, você vai repetir só daí 5 anos. Porque se for familiar, na criança já aparece. Né? E aí, se essa criança está exposta a alimentos que pioram, você vai chegar a ter um adolescente aí com risco de doença cardiovascular. Na questão dos açúcares, a gente já tem visto criança com diabetes, com 12, 13, adolescente, com diabetes do adulto. Então, assim, o colesterol precisa ser dosado também. O Carlos Eduardo coloca uma questão interessante, né, do chamado efeito sanfona. Né? E nós acabamos vendo isso muito, né? As pessoas que vão e vêm de dietas e de ações, e é extremamente danoso o efeito sanfona. O efeito sanfona é danoso, e se a pessoa tem dificuldade, ela tem um grau de obesidade, que é aquele IMC acima de 30, ela precisa de ajuda. Muitas vezes ela conseguiu perder peso, talvez ela precise de alguma coisa para manutenção, alguma coisa o quê? De medicação? Nem sempre, às vezes ela precisa de uma pessoa que motive-a, né? Às vezes ela precisa de um segmento médico, repetir os exames, às vezes ela tem um grau de ansiedade que precisa de tratamento. Outra coisa importante da gente falar, a gente falou do efeito sanfona. A pessoa que já usa estatina, já que nós estamos no tema colesterol, a pessoa que usa estatina e de vez em quando ela faz um teste, vou tirar, vou ficar sem, vou ver se fica bom. Ela tem que ter decidido junto com o médico dela se ela tem uma dislipidemia familiar. Porque se o problema dela é enzimático, é familiar, se uma vez ela começou a usar a estatina, foi definido que ela precisa, ela não vai parar nunca mais. E se ela começar a tirar, ficou um tempo sem tomar, o que acontece? Aquela placa de colesterol na artéria, ela vai se instabilizar. Porque toma por um período, para por um período, então aumenta ainda mais o risco dela ter um infarto. Porque essas placas começam a se deslocar e às vezes juntam. Que a gente chama de placa instável. A placa instável é uma placa, porque imagina um canudinho, que seria a artéria, o vaso que leva o sangue, que é mais comum de ter infarto é a artéria coronária do coração. Imagina aquele depósito de colesterol ali que a gente chama de placa de ateroma. Quando ela está instável, ela facilita o depósito de trombo. E aí é o entupimento dessa artéria que leva ao infarto. Isso pode acontecer no cérebro, que é o derrame. Então, se a pessoa usa estatina, ela instabiliza a placa. Então, uma vez que ficou definido que você precisa de estatina, não é para parar. Por isso que eu acho assim, quando o meu paciente tem um colesterol alterado, vamos fazer tentativa com alimentação, com atividade física. Se a gente não conseguir, nós decidimos que você ficar estabelecido que você tem um problema enzimático familiar, você vai tomar para o resto da vida. E pensando também nessa questão, né? Equilíbrio sempre, seguir a questão da alimentação regrada como foi planejado, mas para quem ainda não tem problema, né? Eu acho que aí é a chave, porque muitas vezes as pessoas esperam instalar o problema e aí a gente nunca pensa no preventivo da alimentação. Para quem não tem problema ainda, a recomendação seria, gorduras saturadas, tem que tirar totalmente? Não precisa tirar totalmente, mas prefira os cortes mais magros de carne, frango. O peixe, na verdade, são os peixes de água profunda que tem o ômega 3. Agora, o que você precisa realmente, porque isso faz parte da alimentação, você não tem que tirar totalmente.
Agora, o que você tem que tirar totalmente é gordura da indústria. E óleo, que óleo que eu vou usar para cozinhar? Use um óleo de milho, um óleo de girassol, um óleo de soja, em pequena quantidade. E na salada, use o azeite. Se você tiver condições de usar o azeite para cozinhar também, é preferível, porque é uma gordura monoinsaturada que nós falamos. Né? No caso do peixe, né, a pessoa fala assim, não, o de água profunda é o que vai ter, de novo no termo popular, o colesterol bom, que te ajuda a baixar os outros índices. Né? Mas o que não é de água profunda para você manter a alimentação da rotina é bacana, porque ele vai... Ele é bacana porque ele tem menos gordura do que uma carne muito gordurosa, do que alguns cortes de carne que tem muita gordura. Agora, o que ele não tem é aquela quantidade de ômega 3 que tem no peixe de água profunda. Esses peixes de cativeiro, eles não têm o ômega 3, mas é o que você está falando, pelo menos ele não tem a gordura ruim. Então, é uma ótima opção. Vamos falar um pouquinho do ômega 3, que ele é bem bacana. O ômega 3, as pessoas usam às vezes sem saber para quê, mas ele realmente abaixa o triglicérides e ele melhora o HDL. Não existem estudos que confirmam que ele melhora o risco de morte cardiovascular, quando a gente vai falar em medicina baseada em evidência. Mas ele melhora triglicérides, ele melhora HDL. E tem um estudo recente mostrando que melhora arritmias cardíacas. Então, assim, ômega 3 é uma coisa que a gente pode suplementar na alimentação. E que, assim, é consumido há muito tempo, né? Você tem... Não é uma questão nova no mercado, não é modinha. Não. Né? Então, os resultados são mais seguros. Sim. E melhorou até a forma do processamento do consumo. Né? Não é mais aquela coisa horrível na colher que você recebia quando criança, que era intragável. Hoje é possível conseguir tomar uma cápsula de ômega 3. Que é tranquilo, né? Mas que no passado tinha essa questão terrível de consumo, acho que gerou traumas em gerações, por isso que as pessoas resistem tanto. Né? E que está em vários alimentos também, né? Você tem alimentos com ômega 3 que... Sim, atum é um alimento que tem ômega 3. Que facilita muito essa questão. Mas, reafirmando aquela questão, né? Equilíbrio, né? Sim, exercício. Prevenção, olhar o seu nível de colesterol. A cada quanto tempo é bom fazer um exame? Se a pessoa tem um colesterol dosado e viu que está alterado, eu recomendo que em 3 meses ela faça mudanças e dose de novo. 3 a 4 meses. Agora, a pessoa que tem um colesterol normal, uma vez por ano ela deve dosar. Perfeito. Mas eu quero agradecer sempre a presença, o carinho aqui com a gente. Acho que sempre que você vem, acho que a gente consegue render aí uns 5, 6 programas. Então já fica o convite para a gente continuar o bate-papo em outro momento e espero que a gente consiga sensibilizar algumas pessoas nesse sentido. Eu acho bem importante colocar o assunto, porque aí desperta. Essa questão de evitar doenças cardiovasculares é muito importante. Hoje a gente tem ofertas alimentares legal e eu que agradeço a oportunidade, sempre disponível. Bom, no próximo bloco nós vamos falar de prevenção ainda, né, mas da semana de prevenção realizada pela APAE. Voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de prevenção e das ações que a APAE vem realizando aqui na companhia da doutora Lisandra. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, nós estamos aqui. Obrigada pela oportunidade de a gente estar mostrando aqui os feitos que a APAE tem feito essa semana de prevenção. Também com a Vera, que é responsável aí, coordena esse programa de prevenção. Obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada a você, Luciana. É sempre um prazer participar do seu programa. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura do programa de prevenção mesmo, né, Vera? Como é que ele funciona e desse diferencial que, a partir do momento que se focou em prevenção, que nós conseguimos. Na verdade, nós estamos comemorando agora do dia 21 ao 28, é a Semana Nacional de Prevenção às Deficiências, e a APAE, durante todo o mês de agosto, realiza uma série de ações. Na verdade, o serviço de prevenção é anual, né? Mas a gente focou durante essas últimas 2 semanas as ações para divulgar um pouco mais. Então, nós temos a campanha que já é a 16ª edição da campanha dos escolares, que é ofertada a todos os alunos do primeiro ano da rede do ensino fundamental, da rede municipal, estadual e privada, né? Esse ano nós tivemos uma adesão de 693 crianças, né? E é realizada a avaliação postural, visual e auditiva. Então, a proposta dessa campanha é exatamente detectar precocemente as possíveis alterações que vêm diretamente comprometendo o processo de aprendizagem, né? Então, a gente consegue fechar um pouco mais e a gente está com um trabalho bem mais efetivo esse ano
com as parcerias. Agora a gente tem na APAE, né, o médico otorrino, o ortopedista, então isso facilitou bastante. Porque também isso, né? Muitas vezes a gente pensa na questão da deficiência muito ligada à questão genética ou do período de nascença. Aí que passa na triagem da APAE, faz teste de pezinho, orelhinha, olhinho, faz toda essa cobertura, mas a gente esquece a questão da deficiência adquirida. Sim. Como se ela não houvesse, né? Assim, e muitas vezes acontece isso, olha, a criança passa, não teve problema nenhum nesses testes, está tudo certinho, mas ao entrar na escola começa a apresentar algum probleminha de aprendizado, porque também tem esse vácuo aí, né? Olha, de quando eu fiz o teste de não ter problema nenhum a entrar na fase escolar, eu posso ter tido contato com substâncias que me prejudicaram, né? Ou outras alterações que surgem em outras faixas etárias. Sim, e na verdade, a grande vantagem desse serviço de prevenção, eu acho que a gente tem no nosso município um diferencial, é que nós temos, por ser o posto de coleta, o único posto, a gente consegue essa demanda e a gente alcança os indicadores de qualidade, porque, segundo o Ministério, seria 95% e a gente atinge esse índice das crianças nascidas. Mas a gente também tem uma demanda que é migratória, né? Porque o nosso município, a gente tem as pessoas que vêm de outros estados, em função da família, por questão de trabalho. Então, apesar da gente ter esse controle desde cedo, nós conseguimos fechar com esse momento da campanha da prevenção também essa demanda, muitas vezes que não teve a oportunidade de passar por esse primeiro processo. Mas ainda nesse segmento da prevenção, ontem a doutora Andréia falou um pouquinho, né, da questão da triagem auditiva neonatal, mas nós temos de 0 a 6 anos o acompanhamento lá na APAE também através do Projeto Família. Todas as crianças que passam pela triagem auditiva neonatal ou pela triagem neonatal, que é o exame do pezinho, e que durante a entrevista com a enfermeira ou após a consulta com a doutora Lisandra na genética, apresentarem os indicadores de risco, né, os possíveis fatores que poderiam em algum momento desencadear algum tipo de deficiência, essa família, essa mãe e essa criança, eles são convidados a participar do Projeto Família, né, que é o acompanhamento do desenvolvimento através do inventário Portage, desse processo de desenvolvimento até 6 anos. Então, se em algum momento desse desenvolvimento, nessas questões que você citou, das lesões tardias, né, das perdas tardias, se for detectado, a gente já começa com uma intervenção nas especialidades necessárias, na fisioterapia, na fonoaudiologia. Então, a gente consegue monitorar todo esse processo de desenvolvimento da criança. E a gente finaliza essa etapa com a campanha dos escolares aos 6 anos. Então, a gente consegue, de fato, a gente tenta, pelo menos, né, atender essa demanda de 100% nesse sentido. E acontece mesmo, né, essas alterações, podem acontecer várias situações, né, acidentes, os medicamentos, como você disse, doenças como, por exemplo, rubéola, cachumba, né, focando nessa questão auditiva e também nas questões visuais, enfim, que a gente diz que são doenças silenciosas. Muitas vezes a criança entra no período escolar sem ter tido essa percepção por parte dos pais, né, ou sem uma queixa tão evidente. Às vezes ela passa por distraída, às vezes ela passa já no contexto da escola com as dificuldades de aprendizagem, e isso tem um olhar de muito mais de preguiça, de dificuldade mesmo, do que às vezes essa percepção das alterações, né? E ter essa cobertura ampla, né, e que vai isso, né, até a terceira idade, uma questão dos riscos de quedas, né, então fazer a cobertura do pré-natal a todas as faixas etárias é fundamental, porque a gente sabe que depois de instalada a deficiência, a dificuldade é essa, né? Ter qualidade de vida, e a APAE faz isso muito bem, né? Dá um suporte, mas se prevenir, né? E o ditado não é à toa, né? É possível, né? Então não vamos deixar para remediar depois, vamos fazer a prevenção certinho. O tema nosso, né, é a prevenção a única solução, e é bem isso mesmo. A gente entende, e isso é constatado, que uma grande parte, né, a Organização Mundial de Saúde refere um índice de 70% das deficiências poderiam ser prevenidas.
E todo mundo está sujeito, né, a uma situação de que a qualquer momento você possa vir a apresentar uma deficiência, sofrer alguma situação que possa estar lesando. Então é importante sim, ontem, você falando do idoso, ontem nós tivemos com o grupo da terceira idade da Santa Cruz, falando exatamente sobre isso, da questão da perda auditiva, da presbiacusia, que é uma perda natural, mas que também muitas vezes a falta da informação leva a outros problemas, a uma depressão, a um isolamento, né, por conta de todo um contexto familiar de não entendimento dessa perda, né, que começa muito gradativo, a pessoa começa numa dificuldade, às vezes, de entender a fala. E é importante, nesse trabalho de prevenção também, essa questão da informação, porque a gente entende que muitas vezes se chega a essa etapa já dela instalada, a deficiência instalada, pela falta da informação mesmo, da própria pessoa ou da família. Então é fundamental, sim, em qualquer momento, a gente trabalhar desde a criança até o idoso. Vera, eu agradeço a presença aqui no programa. Você sabe que a gente está sempre de portas abertas, né? Vamos falar ainda um pouco mais dessa questão, mas é sempre importante destacar esse papel da prevenção e o quanto é importante estar informado para que, de fato, as ações sejam tomadas como devem. Muito obrigada. Bom, no próximo bloco eu continuo falando de prevenção aqui na companhia da doutora Lisandra. Não saia de volta com a Educadora Entrevista aqui na companhia da doutora Lisandra, geneticista. Nós vamos falar um pouquinho a respeito também de prevenção e da inovação agora com esse projeto, né, que passa a ser implantado, doutora. Isso, nós estamos com um projeto que foi através do Departamento de Genética, né, lá do Hospital das Clínicas, em parceria com a APAI, que chama PRONAS, que a gente conseguiu uma verba através de arrecadação das empresas e que a gente vai estar trazendo novas tecnologias genéticas de identificação das etiologias das deficiências intelectuais, né? A gente sabe que se a gente sabe a causa, a gente tem como ter um prognóstico melhor, um segmento clínico melhor, fazendo a prevenção. E o aconselhamento genético, né? Você sabendo a causa, eu sei dizer se essa família está em risco ou não de acontecer novos casos. E é interessante isso, né? Porque às vezes se faz o diagnóstico, mas a causa ainda era um ponto de interrogação. E você coloca aí de 30% a 40%. Isso. A gente teve já vários trabalhos, eu estou na APAI, acredito que já fazem uns 12, 13 anos, sempre com o intuito de estar identificando a causa das deficiências, né? E a gente, pela última estatística, antes de iniciar esse projeto, a gente tinha de 30% a 40% de casos de deficiência sem etiologia definida, né? Tem algumas que a gente sabe, que são causas ambientais, problema de parto, infecção congênita. Tem outras causas genéticas, o mais comum é a síndrome de Down, entre outras síndromes, né, mais raras, mas enfim. E a gente sabe como seguir, porque a gente sabe a causa dessa deficiência. Agora, essa estatística, acredito que vai diminuir, né, por conta da gente estar trazendo essas novas tecnologias de identificação de deficiência. E, de fato, você, pontuando a causa, né, todo o tratamento, toda a ação facilita muito. Facilita. Da parte médica, com certeza, porque a gente tem estudos dirigidos hoje, por exemplo, até com medicação. Por exemplo, a síndrome de Down, que é que a gente tem mais comum. Eu sei tipos de medicações que essa síndrome não pode ser usada. Outras que são mais indicadas. Então, eu tenho um tratamento específico. Então, hoje a gente tem estudos direcionados para cada síndrome, para saber o tipo de tratamento que eu posso estar atuando. Lógico que a gente sabe, é genético, a gente ainda não tem o que é o nosso sonho, a tal da terapia gênica, que seria mudar a cura, por exemplo. A gente não tem, pode ser que num futuro próximo. Mas que está a caminho exatamente porque hoje você consegue detectar, você tem ferramentas para isso. Exatamente. Hoje a gente está numa evolução, né, de investigação, a gente tem aí países investindo nisso. E o projeto, né, que é um projeto gigantesco, quando a gente fala do genoma, né, ele é amplo porque envolve vários segmentos de estudo dentro dele. Mas é exatamente isso, né? O mapeamento genético que foi feito há algumas décadas e a possibilidade de se mapear abriu os horizontes nesse sentido. Olha, eu sei como cada gene funciona
né? Eu ainda estou descobrindo como eles interagem, né? A interação ainda é um problema aí, mas a partir do momento que eu entendo esse funcionamento, eu posso, olha, é esse aqui que causa tal problema, eu posso desativá-lo. Ou é a interação desses dois que causa o problema, então eu posso aí mexer nesse mecanismo e de fato chegar a curas ou a amenizar deficiências. Isso, né? Os sintomas, amenizar. Então, eu acredito que a gente está caminhando para isso, né? A tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem muitas informações que a gente pode trabalhar dentro até do tratamento, dentro da prevenção também, né? Como eu falei, mesmo que a síndrome ou a doença esteja instalada, eu sabendo o curso dessa doença, eu tenho como prevenir várias sequelas dentro dessa doença. Eu falo desses saltos tecnológicos que nós temos e da possibilidade, né, que a gente via num futuro distante, né, mas que parece cada vez mais palpável, que é de tratamentos genéticos que levam à cura. Sim, hoje, lógico, são estudos, né? A gente ainda não tem isso sendo feito de rotina ou, enfim, em pacientes, ainda em seres humanos, a gente pode falar, porque todo experimento existe em estágios, né? Mas, por exemplo, a gente está num estágio que a gente já está conseguindo editar o DNA. E, lógico que isso são experimentos, a maioria em animais, mas a gente já está conseguindo um grande avanço que a gente consegue realmente ir lá e mudar a alteração, né? Inclusive, saiu já a matéria mais recente que a gente teve, foi que eles estão fazendo uma pesquisa já em embriões, né? Porque aí você editando, o bebezinho vai nascer normal. Então, a gente já está nessa fase já. E já antecipa uma questão, né? Porque quando se pensa nas deficiências, você tem duas questões que correm em paralelo, né? Uma é aquela deficiência em si, né? Vamos pensar aqui que a gente já conversou essa semana no programa, a criança tem um problema auditivo, né? E que se não é detectado a tempo, se não se fazem as ações, ao entrar no ambiente escolar, ela vai ter dificuldade de aprendizado, gerando outras deficiências paralelas aí, ou que se acumulam, né? Então, essa possibilidade de cedo poder fazer uma intervenção já é um ganho enorme, né? Nossa, a diferença que a gente tem de detecção precoce, a gente tem isso brutalmente diferente a uma pessoa que é detectada cedo e outra tardia. Exatamente o que você disse, o desmembramento que tem dessa deficiência que teria que ser única, ela acaba gerando outras deficiências. A gente tem muitos casos que a gente atende que a criança vem com atraso de fala. Nunca é só um atraso de fala. Muitos até já chegam com um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que está hoje em evidência. Por quê? Porque não fala. Vai ver, é a audição. É audição, mas como que é só audição? A criança não fala e ela tem um problema comportamental. É lógico, uma pessoa que não consegue se comunicar, ela vai ter um problema comportamental. Então, já desmembrou aí. Ela tem a surdez, ela tem problema de aprendizado, ela tem problema comportamental. Já muitas vezes chega colocando vários rótulos nessa criança ou nessa pessoa. Então, ela já se transformou em autista, em tudo mais. E, na verdade, era um problema auditivo, por exemplo. Então, desmembrou, olha o tanto que a gente poderia ter prevenido há muito tempo esse quadro complexo, lógico, que seria muito mais simples. E por isso a importância de toda essa triagem inicial, né? Exame do pezinho, da orelhinha, do olhinho, tem que ser feito, né? Eu acho que não é uma questão nem de atingir meta de média nacional, tem que ser feito 100%, né? É absurdo um pai, uma mãe, um responsável que estão nos assistindo, não levar o bebezinho na PAI para fazer todos os exames. É impensável isso. E não esquecer que, passando por isso, é um sistema de triagem. Triagem não é diagnóstico, o próprio nome diz, é uma triagem. Isso quer dizer que está livre de qualquer coisa? Não.
ele pode desenvolver ou ele pode ter alguma coisa que passou, foi uma triagem. Então, quando for indicado ele retornar e fazer o acompanhamento, que a gente tem isso disponível, que chama Projeto Família, vá, porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele passou, fez todos os testes, está normal, por que ainda precisa seguimento? Na verdade, a gente também trabalha com indicadores de risco. Por mais que ele passou na triagem, se ele teve alguma indicação, alguma coisinha no parto, alguma coisinha que a mãe tomou, ou mesmo que a criança passou, precisou tomar banho de luz, qualquer coisinha, acompanha. Acompanha que isso, qualquer coisa que você detecte antes, o tratamento e a evolução vai ser outra. E, olha, isso é dia a dia, é rotina da APAE, né? Não estamos falando de uma coisa tão futurista assim, quanto a questão genética aí, né, que ainda leva um tempo. Mas está lá na rotina e detectou-se, né? Isso também é importante pontuar. Quanto antes se detecta, melhor é a qualidade de vida dessa criança no futuro, menos sequelas. Existe pontualmente em dezenas de situações a possibilidade de cura. Sim. Do teste do pezinho, as doenças que são vistas no teste do pezinho, se ela é detectada entre o primeiro e o segundo mês de vida, que é quando a gente faz o exame, o intervalo de entregar o exame, se é feito o tratamento, a criança não vai ter nada. Nada. Criança, vida normal, fazendo o tratamento. Se ela não fizer, ela vai evoluir para uma deficiência intelectual e até outras, e grave. Dentro dessa rotina, né, a gente já enfatizou aqui, mas é bom falar, né, que já tem o encaminhamento direto do hospital para a APAE. Né, e todas as crianças no município têm esse encaminhamento, cabe aos pais fazer essa ponte e levar. Sim, já sai da maternidade com encaminhamento, com orientações, horário agendado, dia, tudo certinho. É só levar a criança e também, não deu aquele dia, porque a gente tem casos da criança estar doentinha, alguma coisa, a gente está aberto para ligar, remarcar, porque assim, o que não pode é deixar de ser examinado e de pegar o exame do pezinho. Doutora, quero agradecer a presença imensamente. Nós estamos sempre de portas abertas aí para divulgar essa nova fase da questão genética aí dentro da APAE e tenho certeza absoluta dos resultados que nós vamos passar a colher a partir de agora. Mas é importante isso, né? Os pais que nos assistem, que nos ouvem, agendou o exame, né? São exames caros, são exames difíceis de serem feitos, levem os filhos. A gente não está falando só de crianças, está falando das várias faixas etárias. Né? Vocês não fazem ideia do volume e do valor desses exames para a qualidade de vida, né? Tanto do seu filho, do seu familiar, mas para o futuro, né? Nessa questão da prevenção. Obrigado pela presença com a gente. Obrigado mais uma vez por estar ajudando a gente a divulgar e também pegar no pé das pessoas para estar mostrando o tanto que é importante e levar essas crianças, esses pacientes, para poder a gente fazer o nosso trabalho. Obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Lembramos que 18h30 tem Cidade na TV e você fica agora com a programação da TV Brasil.